Muito bem. Eu gostaria de pedir para o Daniel apagar as luzes aqui, porque a gente vai usar bastante slide hoje. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma série de estudos na ausência do nosso pastor, que durante um ano eu fui estudando, meditando, lendo, relendo sobre esse assunto, um livro muito especial da Palavra de Deus, que tem tudo a ver a respeito daquilo que acontece nos dias de hoje. Quando nós tratamos sobre o dia a dia, sobre a nossa vida, sobre aquilo que acontece, nós paramos para pensar que a história do mundo, ele é marcada por tragédia, ele é marcada por violência, a história é marcada por situações que nos questionam muitas coisas. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu por volta do ano de 1930, ela trouxe mais de 16 milhões de mortos só na Alemanha, 20 milhões de pessoas assassinadas, mortas na antiga União Soviética, e além disso foram 6 milhões de judeus assassinados. Então a história é marcada por morte, por violência, por guerra. Além disso, não sei se você lembra, várias vezes, todos os anos, nós recebemos notícias de tragédias que acontecem nesse mundo. Todo ano, uma tragédia que mata milhões de pessoas, centenas de pessoas. E uma tragédia muito conhecida em 2004 foi a do tsunami, onde mais ou menos 220 mil pessoas morreram ali na região da Tailândia, né? E pessoas foram mortas de uma hora para outra, inesperadamente, e ali tiveram as suas vidas perdidas. E muitos questionaram se realmente Deus estava no controle de tudo isso. Será que Deus estava no controle dessas ondas? Ele poderia ter evitado? E se poderia ter evitado, por que o não fez? E várias outras tragédias que acontecem no mundo. Ano passado aconteceu um incêndio na Balada Kiss, no Rio Grande do Sul, onde 242 jovens morreram pela fumaça, outros foram mortos pisoteados. Isso foi uma tragédia que marcou o país. Tantos pais perderam seus filhos, as suas filhas, jovens de 18, 19, 20 anos. O Brasil ficou chocado com isso e muitas outras pessoas tentaram dar alguma resposta, se realmente Deus estava no controle daquilo, se Deus poderia ter impedido aquele fogo, porque Ele não fez, ou se realmente Deus não está no controle de todas essas coisas. Como Deus pode permitir uma coisa dessa com tantos jovens de uma só vez? Ou quando nós olhamos para o mundo em geral, para o nosso país também, nós vamos perceber violência. Segundo o mapa da violência no nosso país, são 137 pessoas assassinadas todo o dia no nosso país. 137 pessoas são mortas. 50 mil pessoas são mortas por ano aqui no Brasil. E a gente começa a se questionar realmente como isso, por que disso. Passam essas crises em nossos corações a respeito da maldade, do mal, do sofrimento, da violência nesse mundo. Quando a gente pensa nas crianças, ou talvez na fome que o mundo enfrenta, várias pessoas no nosso país, talvez a gente não vê perto de nós, mas aqui mesmo em Araraquara, pessoas passam necessidades, passam fome. Quando a gente vai também para o Nordeste, Norte do nosso país, nós vemos cenas em que pessoas não têm feijão nem água em casa. Ou quando a gente sai do nosso país, na África, vários países sofrem com a miséria, com a fome, crianças sofrendo, não tendo o que comer. Essa foto que está projetada ali acima, ela ganhou um prêmio porque mostra a miséria que o homem chegou, né? De se tornar uma presa de um abutre, de um urubu, tamanha a necessidade. Enquanto isso, pessoas nadam no dinheiro, nadam em suas mansões, não têm onde guardar dinheiro. Jogadores de futebol recebem milhões de reais, de dólares por mês, enquanto pessoas passam fome. É a injustiça, a desigualdade social e tantas outras coisas. Quando olhamos para as crianças, tanto do nosso país como do mundo, a gente vê notícias de prostituição infantil. Crianças se prostituindo, os pais, para conseguir renda na casa, doam as crianças para se prostituir com 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se você já passou alguma viagem no Nordeste, foi para aqueles lugares bonitos, você pode ficar um pouco chocado, porque ali é a região de crianças, aquelas praias bonitas do Nordeste,
onde você vê na esquina crianças de 10 anos se prostituindo para levar um pouco de dinheiro para sua própria casa. Crianças são abusadas. Semana passada, um menino de 6 anos foi morto pelo padrasto, estuprado por ele. E o Datena, falando disso, ele pediu um comercial, tamanha a revolta dele. Isso deve gerar indignação na gente, deve não gerar um conformismo nesse mundo que a gente vive. Pessoas que estão morrendo, crianças sendo violentadas, e o mal não para de crescer. Quando a gente fala sobre a corrupção no Brasil, diz que o custo da corrupção no Brasil por ano, ela chega a 69 bilhões de reais. Os políticos que deveriam zelar pela justiça, zelar pelo bem-estar da humanidade do nosso país, eles roubam. Enquanto crianças comem farinha com água na merenda escolar. Enquanto a gente vê hospitais, pessoas morrendo porque não tem enfermeiro, não tem médico, hospitais lotados, sem capacidade alguma, pessoas morrem nos corredores. E enquanto isso, o Brasil investe bilhões de reais em estádios, simplesmente para se esbanjar para uma Copa do Mundo. Enfim, gente, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê também a criminalidade sem fim. Hoje mais constrói presídio que casa, mas não cabe mais bandido. A criminalidade cresce, pessoas vão presas, os bandidos crescem, aumentam. Muitos policiais que deveriam zelar pela segurança se corrompem pelo dinheiro, negocia com o bandido, lares e favelas inteiras, casas, tanto ricos como pobres, permeados pelas drogas, jovens na maconha, no crack, na cocaína, os jovens universitários, muitos deles escravos. Já não há lugar mais para bandido, não há mais lugar para a violência. E a questão é, diante de tudo isso, esse assunto ele é muito importante porque nós lidamos com isso todos os dias assistindo um jornal. E é interessante que a palavra de Deus ela fala muito sobre isso para a gente, sobre a maldade. E a questão é, como que Deus, sendo bom, Deus sendo todo amoroso, Deus sendo todo poderoso, Deus sendo todo misericordioso, Ele permite o mal? Ou será que Deus é o autor do mal? Porque se Ele é autor do mal, então justifica que Ele faz essas coisas. Mas se Ele não é, por que Ele não barre? Por que Ele não coloca um fim na maldade, na criminalidade, na violência, na injustiça? Por que Deus não dá um basta a tudo isso? Um filósofo do século XVIII, se eu não me engano, chamado David Hume, ele escreveu assim: quer ele, Deus, impedir o mal, mas é incapaz de fazê-lo, então é impotente. Ou seja, Deus não é todo-poderoso, porque Ele não consegue colocar um basta no mal. Ele é capaz, mas não quer, então Ele é malévolo. Quer e é capaz, de onde vem então mal? Já passou essa pergunta na sua cabeça? Onde Deus está quando coisas ruins acontecem? Aonde Deus está nessas tragédias? Aonde Deus está nas mortes? Aonde Deus está na violência? Aonde Deus está quando eu choro no meu quarto trancado de dor, de sofrimento? Aonde Deus está quando o mal acontece no nosso mundo? Deus se esqueceu? Deus abriu mão da sua soberania e deixou a gente fruto do acaso e a gente faz o que nos dá na cabeça para fazer? Ou Deus está no controle de tudo isso? Um pastor muito ouvido aqui no Brasil, chamado Ricardo Goldin, quando aconteceu aquele evento da Balada Kiss, onde os 242 jovens morreram, ele disse assim: olha, não culpem a Deus, tentando defender a Deus, mas ele disse, Deus ele abriu mão da sua soberania para que o homem tenha o seu livre-arbítrio. Por isso Deus ele chora junto, porque em sua onisciência era melhor ele abrir mão da sua soberania para não interferir no livre-arbítrio humano. Deus não pôde fazer nada porque assim Ele decidiu, mas Ele chora com o pai, Ele chora com a mãe que perdeu o seu filho. Ou seja, Ele nega totalmente a soberania de Deus em todas as coisas, de que Deus está no controle de tudo. E não só esse pastor, mas vários outros tentam defender a Deus, mas se esquecem das Escrituras. O que a Bíblia fala sobre Deus estar no controle de todas as coisas? E se Ele está, por que Deus permite? Essa é a crise que muitas vezes nós passamos. Um crente genuíno, cedo ou mais tarde, ele vai passar por isso.
Quando a dor vier bater na porta da sua casa, ele vai perceber Deus aonde o Senhor está quando coisas ruins acontecem. E é interessante que tem um livro na Palavra de Deus muito especial, e nós vamos meditar nele nesses próximos 3 domingos. Um livro que tem 3 capítulos, um capítulo por domingo, que é exatamente o livro de Abacuque. Convido você a abrir a sua Bíblia lá, em Abacuque, onde o tema de Abacuque é realmente o problema do mal. Onde Deus está quando coisas ruins acontecem. Esse é o tema que permeia o livro de Abacuque. Abra a sua Bíblia lá, nós já lemos alguns trechos dele. Diz assim, Abacuque 1, do 1 ao versículo 4. Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é rodeada. Gente, a justiça é torcida. De todos os profetas da Bíblia, Abacuque é o que possuímos menos informações. Esse profeta é um profeta meio misterioso na palavra de Deus. Nós só sabemos o nome dele, não sabemos de onde ele veio, mas o livro traz o seu nome, o livro de Abacuque. Há uma hipótese que o Abacuque, esse autor que escreveu esse livro tão importante, tão pertinente, tão atual nos dias de hoje, ele era um levita, devido ao capítulo 3, que é uma música que Abacuque canta no final desse livro, exaltando o nome de Deus, que nós veremos daqui 2 semanas. Vamos entender um pouquinho do contexto histórico de Abacuque para entendermos muito bem a mensagem desse livro. Na época do profeta Abacuque, havia 3 grandes impérios ali naquela época, ali no Crescente Fértil, como é chamado pelos estudiosos, pelos geógrafos. E ali existia 3 nações. Existia a Síria, a Babilônia e o Egito. 3 superpotências que existiam naquela época, que estavam ameaçando as nações ao redor. E é interessante que houve uma batalha. Na verdade, o Império Assírio, ele invadiu a nação de Israel em 722 e levou o Reino do Norte cativo, mas na verdade ele acabou com o Reino do Norte. Todo o Reino do Norte, Israel, foi destruído como disciplina de Deus pela Síria, porque ali naquela época ela era um dos impérios mais fortes que existia por volta do ano 722 a.C. E na época de Abacuque vivia no Reino do Sul, em Judá. O reino assírio, ele foi derrotado pela Babilônia. E a Babilônia, anos depois, em 612, ela tem uma batalha chamada Batalha de Carquemes, que é aquela região um pouquinho mais acima ali, com o Império Egípcio. O Império Egípcio se levanta contra a Babilônia, tenta se defender contra a Babilônia, vencer a Babilônia, eles se reúnem, fazem uma guerra e o Egito perde. E assim a Babilônia se torna a única superpotência ali daquela época, no ano 600, por volta do ano 600 a.C. E depois de conseguir dominar todas as nações à sua volta, a Babilônia tinha mais um alvo, o Reino do Sul. Mais especificamente Jerusalém, e Abacuque estava lá. E o próximo reino que a Babilônia queria, o rei Nabucodonosor queria invadir, seria a nação de Judá, o Reino do Sul. A invasão dos caldeus, ou seja, dos babilônicos ali em Jerusalém, se deu em 3 turnos. No primeiro turno foi em 605, quando a Babilônia invade Jerusalém, toma as pessoas mais importantes de Jerusalém, as mais sábias, e leva para a Babilônia. Dentro desse primeiro grupo estava Daniel e seus amigos. E o livro de Daniel, ele fala exatamente sobre essa primeira leva da Babilônia, do povo de Judá para a Babilônia. E ali Daniel passa 70 anos servindo ao rei Nabucodonosor. E ali acontece a linda história de Daniel nessa primeira leva. A segunda leva aconteceu em 597 a.C., onde Neemias e trabalhadores, construtores são levados para a Babilônia.
E a terceira leva aconteceu em 587, a última leva. Para entendermos um pouquinho mais sobre tudo isso que estava acontecendo na época, na nação de Judá, é interessante percebermos rapidamente o contexto religioso. Antes da Babilônia dominar Jerusalém, dominar Judá, o rei Joaquim, ele estava nessa época quando a Babilônia invadiu Judá. Antes dele, houve um rei muito piedoso chamado rei Josias. E Josias foi um rei muito temente a Deus. Deus escolheu esse rei para herdar o trono de Judá. E o reino de Israel já tinha sido levado, já tinha sido extinto, na verdade. Muitos tinham sido mortos, não havia mais reino do norte, e havia só o reino do sul. E ali Deus levanta Josias. E Judá estava seguindo os mesmos caminhos que a nação de Israel. Estava deixando o templo, estava se voltando para Baal, estava cometendo imoralidade, estava sendo hipócrita para com Deus, estava adorando a outros deuses. E o rei Josias se levanta e diz: vamos nos voltar para Deus. Vamos voltar para o Senhor. Ele reabriu as portas do templo que estavam fechadas. Ele instituiu novamente a Páscoa, porque a nação de Israel, de Judá, tinha abandonado todas as festas, tinha abandonado a Deus, apostatado da fé. Mas Josias morre, e Josias foi colocado no buraco, foi enterrado, a nação de Israel, ou melhor, a nação de Judá se apostatou da fé e voltou para os falsos ídolos. O rei Joaquim foi um rei ímpio, ele voltou, ele subiu ao trono, e as sementes que Manassés tinha lançado antes do rei Josias ainda estavam no coração das pessoas de Judá. De forma que ele acabou de morrer, o povo de Judá voltou a adorar Baal, voltou à imoralidade, voltou à idolatria, voltou a abandonar o culto, a adorar outros deuses. E aí está o contexto de Abacuque. Porque Abacuque abrangeu o rei Josias, piedoso, que foi um reino glorioso, uma época maravilhosa no reino de Judá, isso na sua juventude, na sua adolescência. E agora a carta de Abacuque, o livro de Abacuque, acontece no período do rei Joaquim, esse rei ímpio, esse rei que abandonou a Deus e levou toda a nação a adorar outros deuses. Então ele viu o extremo, Abacuque. Ele presenciou uma época de glória, presenciou uma época maravilhosa de adoração, uma vida voltada para Deus, mas agora ele vivia uma vida terrível. Ele via a nação de Judá abandonando ao Senhor, fechando o templo, adorando a outros ídolos. E o texto fala para a gente aqui que ele clama a Deus. E que o livro que ele recebe no versículo 1 começa com uma palavrinha assim: sentença. Essa palavrinha no original é a palavrinha ramachá, que significa peso. Um peso a ser suportado. É essa mensagem que Abacuque tem para trazer. Ele recebe isso da parte de Deus, ele descreve logo no começo do seu livro: a mensagem que eu tenho para trazer para a nação de Judá é um peso, é um fardo que nós teremos que carregar. É uma mensagem leve, tranquila de ser ouvida? É uma mensagem pesada. Então o povo de Judá, se preparem por aquilo que Deus vai trazer. E gente, é um livro muito interessante porque ele trata exatamente sobre isso, o problema do mal. E é interessante que no livro de Abacuque, é um livro muito especial, muito extraordinário, porque são diálogos entre o profeta e Deus. O profeta questiona Deus em sua crise, ele questiona o Senhor devido à violência, ao mal, à imoralidade, à hipocrisia que existia. Nós veremos isso aqui, e Deus responde. Ele não se contenta com a resposta de Deus, a resposta gera mais crise ainda no profeta, ele faz mais uma pergunta para Deus. Deus responde. E o capítulo 3, depois de, em parte, entender o plano e o desígnio de Deus em tudo aquilo, Abacuque adora a Deus, que será daqui 2 semanas. E no versículo 2 ele diz assim, o primeiro diálogo então do profeta é esse, ele questiona Deus: Deus, como pode haver tanto mal no povo da aliança? Essa é a crise de Abacuque, esse é o dilema de Abacuque. Ele vai questionar: Senhor, como que pode haver tanta maldade, tanta violência no povo eleito do Senhor, na nação eleita do Senhor, a nação de Israel, o povo de Judá? Como que pode? E olha só o que ele diz: até quando, Senhor, versículo 2, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Versículo 3, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim.
há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque, então, meus irmãos, obrigado por acender a luz, já estava enxergando mais nada aqui. Gente, e Abacuque, ele dá a primeira crise, ele escreve aqui. Abacuque dá início ao seu primeiro questionamento a Deus, por meio de uma expressão extremamente séria. Ele pergunta: Deus, até quando? Que na cultura hebraica é uma fórmula comum para verbalizar uma queixa. Você já se queixou de algo? Abacuque estava aqui se queixando para com quem? Com Deus. Ele se queixa com Deus. Deus, até quando? Esta expressão é comum também nos livros dos Salmos. É interessante a gente parar para perceber que os salmistas, eles também questionavam a Deus, eles se queixavam diante de Deus, diante da realidade que eles enfrentavam. Vários salmos, chamados como Salmos de Lamentos, falam sobre isso. Olha que interessante o Salmo 6. Vou pedir para as mulheres, conseguem enxergar? Lê para a gente bem forte, tá bom? Vamos lá. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitada. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos são abalados. Também a minha alma está profundamente preparada. Mas tu, Senhor, até quando? Um salmo de lamento aqui. Outro salmo interessante, eu vou pedir que os homens, bem forte, Salmos 13, diz assim: até quando? Isso, meus irmãos, tanto aqui em Abacuque como nesses salmos de lamentos, nós vemos que são perguntas sinceras, honestas, de pessoas que estão suportando muito sofrimento, muita dor, estão prevendo uma tragédia em sua vida, e eles dizem: Senhor, até quando? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? São orações sinceras que brotam de um coração angustiado, que brotam de um coração desesperados. E, gente, Abacuque prossegue no versículo 3, falando um pouquinho mais sobre isso. Ele diz no versículo 3 que Deus mostrava para ele, ele clamava e ele dizia violência. Deus não o ouvia, pelo contrário, além de Deus aparentemente não ouvir, ele fazia Abacuque ver mais iniquidade, mais opressão, mais maldade. Toda a espécie de perversidade social estava diante de Abacuque. E é interessante que a coisa estava tão grave lá em Judá, que ele usa 3 pares, olha que interessante, de palavras, no versículo 3, para dizer assim: pois a destruição e a violência está diante de mim, contendas e litígios. E ele fala também, aqui, deixa eu ver, onde está? Me perdi. Ele diz: a iniquidade e a opressão, a destruição e a violência, e a contenda e o litígio. O roubo, a ganância e a violência predominavam na lei em Judá ali. E o versículo 4, olha que interessante, ele fala: a lei se afrouxa. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, a tua lei não está funcionando. Sabe os 10 mandamentos? Senhor, não está funcionando, a lei está afrouxada, as pessoas não estão dando ouvidos para a lei. Aqui não é a lei jurídica. Se você acha que as leis aqui no nosso país não funcionam, lá em Abacuque estava pior. O povo tinha desprezado as leis, principalmente as leis de Moisés, e Abacuque estaria decepcionado com a Torá, com a lei de Deus. Ele fala: Senhor, até mesmo a sua lei não está valendo de nada. É duro talvez ouvir isso, mas Abacuque está dizendo assim para Deus: Deus, a tua lei hoje, por tudo que eu estou vendo, está sendo inútil. Onde está o Senhor? Aonde o Senhor está? E, gente, a crise de Abacuque aqui muitas vezes não é entendida, mas é como se a gente ouvisse uma história assim, que um pai tem 5 filhos. Ele fala: eu vou sair de viagem, só os 5 filhos ficarão na casa. E eu quero assim, e esse pai, antes de viajar, ele faz uma lista de regras para os seus filhos, uma lista bem grande. Olha, cumpram cada item de todo o coração. É isso que eu espero de vocês. Se vocês cumprirem bem essas leis que eu vou colocar aqui durante as minhas férias, vocês serão bem-sucedidos e eu voltarei e recompensarei vocês. Ok, meus filhos? Certo?
Todos os filhos concordam e ele vai viajar, coloca a lista na geladeira para que todas as vezes os filhos vissem ali a lista. Mas foi o pai pegar o carro, sair de casa, começou a baderna total na casa. Os filhos não arrumavam a cama, os filhos não lavavam a louça, não lavavam o banheiro, a casa estava uma bagunça, ninguém respeitava nada, os filhos brigavam entre si, ninguém respeitava, ficava jogando videogame até tarde. Mas um filho, ele sabia de uma coisa, que o pai tinha colocado câmera em todos os cômodos da casa. Mas aquilo gera mais angústia naquele filho, por quê? Porque ele sabia que o seu pai estava vendo tudo aquilo pelas câmeras, mas não fazia nada. E no auge da sua angústia, aquele filho, ele olha para uma câmera e diz: pai, até quando? O pai vai permitir uma coisa dessa no meio da tua casa? Parece que o Senhor não faz nada. Quem que era temente? Esse filho que olhou para a câmera e disse aquilo, ou os 4 que estavam nem aí? O que olhou para a câmera e questionou o pai, e se queixou contra o pai. E aqui nós vemos claramente isso, Abacuque olhando para Deus e dizer: Senhor, eu acho que o único que teme a Ti agora nessa nação sou eu, mas Deus, até quando? Eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir, eu vou suplicar e o Senhor não vai responder. E gente, 2 coisas nós podemos tirar de lição aqui para a nossa vida. Primeira, é a aparente inatividade, é a aparente indiferença de Deus em meio às aflições. Já percebeu isso na nossa vida? E é isso que Abacuque estava passando, por isso que ele pergunta: até quando, Deus? Até quando eu vou gritar? E até quando eu vou falar violência e o Senhor não vê? Parece que o Senhor não ouve, parece que o Senhor não escuta. Deus, aonde o Senhor está? E é muitas vezes assim na nossa vida, e nós vemos isso na palavra de Deus, pessoas que provaram de uma certa indiferença, de uma certa estranheza de Deus, inatividade de Deus em meio ao sofrimento. Várias pessoas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, Marta, Maria e Lázaro. Eu sempre cito esse exemplo aqui. Lázaro estava doente. Maria manda um recado para Jesus dizendo: Jesus, vem depressa, porque Lázaro está muito doente. E o texto lá em João fala o que para a gente? E ainda Jesus demorou 2 dias para sair do lugar que ele estava. Se a gente lê o texto, ou seja, Jesus tratou aquilo com urgência, humanamente falando? Não, aparenta uma certa indiferença de Jesus. E quando depois de 2 dias, quando Jesus chega lá em Betânia, o que tinha acontecido? Lázaro já estava morto. E a gente vê ali a angústia e a sinceridade de Marta e Maria, porque ela corre para Jesus e fala o quê? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela desabafa com Cristo. Mas nós percebemos que aparenta uma certa inatividade, porque Jesus tinha dito para os discípulos, sem Marta ouvir: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Maria não tinha ouvido isso, por isso ela questiona a Deus essa certa indiferença. Os discípulos no barco, a tempestade lá no mar da Galileia, eles desesperados: vamos morrer, e Jesus dormindo. E aí um dos discípulos sacode Jesus e fala o que para ele? Mestre, mestre, não importa que vamos morrer. Aparentemente, humanamente falando, o que estava acontecendo? Jesus estava nem aí. Mas ele fala: homens de pouca fé, e com uma palavra ele acalma a tempestade. A lição que nós temos aqui é que há momentos na nossa vida que a gente vai passar tribulações e angústias e dor e sofrimento, que a gente vai questionar: Deus, aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está com a tua mão poderosa? Parece que as tuas promessas estão se contradizendo, eu não vejo o Senhor nessa situação. Você já passou por isso na sua vida? De olhar para o alto, olhar para a esquerda, olhar para a direita e falar: Deus, eu não tenho para onde correr, eu não tenho para onde ir, a minha alma está angustiada, eu estou cansado, abatido, não tem mais jeito. Você fala: Deus, aonde o Senhor está? E a segunda coisa que nós podemos tirar de lição aqui é que Abacuque, ele questiona assim a Deus, mas que Abacuque, ele busca a resposta somente em Deus. Interessante isso. A nossa tendência no desespero: estou passando necessidade financeira, eu corro para o banco e vou para o cheque especial, faço um empréstimo, ligo para uma pessoa. Mas Abacuque, em primeiro lugar, ele corre para Deus. Eu recebi uma notícia que eu estou com uma doença grave, angustiosa, que me está consumindo por dentro, eu não sei o que vai fazer.
O médico falou que é uma doença terminal, não tem mais jeito, eu não corro para ninguém, eu corro para Deus. E foi isso que Abacuque fez. Ele correu para Deus. Apesar de toda a frustração, o profeta corre para Deus em busca de resposta. Se ele busca a resposta em Deus, ele reconhece que Deus está no controle. Se ele buscou em Deus, ele reconheceu: o Senhor, o único que pode fazer alguma coisa é o Senhor. Abacuque reconhece isso. Portanto, não existe ruptura do relacionamento de Abacuque com Deus por causa do mal, do sofrimento, da indiferença, aparente indiferença de Deus. Não há sinais aqui de abandono. Abacuque não se torna um ateu porque Deus não respondeu a sua oração. Abacuque não vai adorar Baal porque Deus demorou para responder, como tentativa de resolver o seu conflito. Abacuque espera somente em Deus. Essa é a primeira reação do profeta, essa é a crise do profeta. Deus, até quando clamarei por socorro e o Senhor não me ouvirá? Gritarei violência e o Senhor não me escuta. Mas ele corre para o Senhor, gente. Da mesma forma, eu e você precisamos fazer o mesmo. Quando eu não vejo solução, quando eu não vejo explicação, quando eu não vejo nada na minha frente que alimente a minha fé, o que eu faço? Eu dobro o meu joelho e me queixo diante do Senhor e falo: Deus, até quando esperarei por tua resposta? É isso que você precisa fazer quando o sofrimento vier bater na sua porta. Gente, e é interessante que Deus, ele responde. A resposta de Deus, ela não tarda e ela vem mais cedo que o profeta esperava. E aí vem a primeira resposta de Deus. O profeta questionou: Senhor, há tanta injustiça e Deus não vai colocar um fim em tudo isso? O Senhor não vai punir o injusto? Deus fala: eu vou punir, Abacuque. E ele traz a resposta do versículo 5 ao versículo 11. Deus revela o seu terrível instrumento de justiça. Acompanhe aí comigo o versículo 5 e versículo 6. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus responde para Abacuque. Deus fala com Abacuque e traz uma resposta para ele. Deus, ele fala: vede entre as nações, olhai, fiquem espantados, desvanecei, maravilhai-vos, porque eu estou para realizar uma obra tão grandiosa que dificilmente vocês vão crer. Deus fala isso para Abacuque: olha, eu vou trazer uma resposta, eu vou trazer o meu braço de disciplina para vocês, mas vocês, a obra é tão grande que eu vou fazer, que vocês não vão acreditar. E ele fala: eu estou levantando os caldeus, uma nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus, ele diz assim para Abacuque: há injustiça em Judá? Há violência? Eu vou punir o meu povo. Eu vou punir o pecado. Eu vou punir aquele que me abandonou e que abandonou a fé, a lei, os meus mandamentos. Eu trarei justiça. E Deus, ele fala que agora ele levantaria uma nação para disciplinar Judá, para punir o pecado de Judá. E qual que seria essa nação? A Babilônia. A Babilônia se levantaria, e o texto fala que ela não levantaria por si só. Deus estava levantando aquela nação para invadir a Jerusalém. E olha só que interessante a frase de Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: o silêncio de Deus não é sinônimo de inação, é prelúdio do juízo. O pecado não é punido imediatamente, mas nem por isso fica impune. A ordem irremediável é arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Quem não ouve o chamado da graça, ouvirá a buzina do juízo. E Deus, então, ele fala: eu estou trazendo, Abacuque, a minha disciplina. Abacuque, ele pede: Senhor, desce a vara sobre a nação de Judá. Mas Deus, ele fala: eu não só vou descer a vara, Abacuque, mas eu vou levar a espada para Judá. E ele traz os caldeus, que são os babilônicos. E o texto fala para a gente várias características. Os caldeus, os babilônicos, era a pior nação daquela época. A história nos diz que essa nação, o versículo fala para a gente: eles apoderavam-se do que não é seu, eles criam seu próprio direito, a sua própria lei e a sua dignidade, eles fazem violência, amontoam terras, tomando-as,
e são culpados tendo a sua própria força como seu Deus. Há uma descrição sobre a idolatria na Babilônia que diz assim: acreditavam numa miríade de deuses e deusas, sendo Bel o cabeça do panteão. Anu era o deus do céu, Nebo o deus da literatura e da sabedoria, e Nergal o deus do sol. A feitiçaria era uma parte importante da religião, que incluía a adoração a Ea, o deus da magia. Seus sacerdotes praticavam adivinhações e usavam agouros, sendo que todas essas coisas eram proibidas pela lei de Moisés. Parecia sem sentido algum o Senhor permitir tal povo espiritualmente ignorante conquistar Judá e a terra que abrigava o templo de Deus. E gente, essa nação Babilônia, diz a história, que eles eram muito cruéis. Quando eles invadiam uma nação, eles não tinham dó nem piedade de ninguém. O texto fala, a história na verdade diz pra gente, que eles adoravam pegar as grávidas das nações que eles invadiam, enfileirá-las e pegar as grávidas e passar a espada no ventre de cada uma delas para que o feto ali no ventre de cada uma delas caísse por terra. Eles brincavam com as mulheres. Outras coisas dizem também que eles pegavam as crianças nas nações que eles invadiam, e isso aconteceria com Judá. Pegavam as crianças e amassavam, imprensavam a cabeça das crianças sobre a rocha. E Abacuque recebe essa notícia dizendo: sabe qual nação vai vir invadir Judá? Sabe qual nação, Abacuque, eu vou trazer para disciplinar Judá? A Babilônia. Qual reação você acha que foi a de Abacuque quando ele ouviu isso? Sabendo de tudo isso, que essa nação era impetuosa, violenta, ela não tinha piedade de ninguém, e que boa parte do povo de Judá, o povo de Deus, seria morto, as suas casas seriam destruídas, as suas famílias seriam divididas, as suas crianças teriam a cabeça prensada numa rocha, e Abacuque recebe essa notícia da parte de Deus, dizendo: eu estou levantando os caldeus, eu estou levantando a Babilônia para disciplinar vocês. E gente, a crise do profeta passou? Pelo contrário, a crise do profeta só aumentou, porque nós veremos isso mais para frente. Se coloque no lugar de Abacuque. Ele ora, ele coloca toda a sua queixa, a sua aflição diante de Deus, ele é sincero para com Deus, ele não esconde nada de Deus, ele fala: Senhor, mostra a tua justiça. Deus responde, mas Deus responde de uma forma que acabou com as pernas de Abacuque. Ele caiu no chão e, meu Deus, a Babilônia, eu pedi somente: Deus, traz vara, mas o Senhor: eu vou trazer vara, espada e morte sobre a nação de Judá. Você está preparado, Abacuque? E a gente vai ver mais para frente a crise que Abacuque passou diante disso. Abacuque pediu assim para Deus: Deus, dá um jeito na violência. O que Deus fala para ele? Eu vou trazer mais violência. Olha a resposta de Deus para Abacuque. E qual que é a aplicação disso para as nossas vidas? Eu creio que uma só. A resposta de Deus, muitas vezes, não é o que esperamos. Abacuque esperava essa resposta de Deus? A resposta de Deus para a gente, povo de Deus, nem sempre é a que nós esperamos. Nem sempre. E quando nós dizemos: Senhor, faça a tua vontade, não a minha, eu tenho que estar preparado para aquilo que vai vir. E gente, nós vemos isso na palavra de Deus. Por exemplo, Paulo, um homem de Deus, e uma observação interessante: Paulo era um homem justo, honesto, sincero, temente a Deus, obediente. Homem mais obediente que ele em sua época, eu acho que nem tinha, porque Deus falava e ele ia. E esse homem sofreu, gente. Isso já quebra a nossa compreensão de que se a gente está sofrendo é porque tem pecado na nossa vida. Geralmente é isso que a gente fala, não é? Se a gente está sofrendo é porque Deus está bravo com a gente, ou porque a gente está desobedecendo a Deus, e Deus vai estar trazendo a vara sobre nós. E por isso que eu estou sofrendo. E quando eu fico gripado, ou recebo uma notícia de que eu estou com uma doença terminal, ou uma tragédia acontece, a minha casa é assaltada, o meu carro é roubado, a primeira coisa que vem na minha cabeça: ixi, pequei contra Deus, estou em pecado, por isso que Deus permitiu isso. Foi o que falaram para Jó. Lembra dos amigos de Jó? Jó estava sofrendo, ele não entendia nada daquilo.
Vocês sabem a história de Jó de cor e salteado, mas vocês vão aprender na prática que é isso um dia. Cedo ou mais tarde, talvez não tanto como ele, mas gente, Jó era o homem mais íntegro da face da terra. E uns amigos dele disseram: Jó, confessa pecado, Jó. Você tem pecado escondido aí, Jó. Por isso que Deus está disciplinando. Por isso que você perdeu seus filhos, por isso que você perdeu sua casa, por isso que você perdeu seus bens. Tem pecado aí. Coitado de Jó, só ficava em Cristo porque ele falou: eu não tenho pecado, o que eu fiz contra Deus? Tem pecado sim, Jó. Aí vem outro amigo e fala que era outra coisa, que era pecado também. O terceiro amigo vem e também fala, e Jó fala: meu Deus. Até que Deus levanta um amigo verdadeiro e traz boas palavras para Jó. Mas a resposta de Deus muitas vezes não é o que a gente espera. Lembra de Paulo? Ele fala: 3 vezes pedi ao Senhor. Alguns acham que Paulo tinha uma doença crônica, uma doença que não tinha cura. Talvez você tenha um bico de papagaio que não passa, é dor todo dia. A Bíblia fala que Paulo, alguns estudiosos acreditam que era uma dor, uma enfermidade que não passava. E aquilo estava angustiando Paulo, anos e anos com a mesma dor, com aquilo na sua vida, no seu corpo. E ele fala: 3 vezes pedi ao Senhor. Deus respondeu o que Paulo esperava? Vocês acham? Deus trouxe a cura para Paulo? Ele fala o que para Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência, o poder, seja de Deus e não nosso. E é exatamente na nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa dificuldade, na sua enfermidade, que Deus ele vai mostrar a graça dele na sua vida. E Abacuque foi isso, ele recebeu uma resposta que ele não esperava. Tem um texto muito bonito no Antigo Testamento, de Isaías 55:8. Pedi que toda a igreja bem forte leia esse texto. Vamos lá? Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. amém, gente? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é Deus falando. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem planos para nós que fogem da nossa compreensão, que hoje a gente não vê. É como se Deus estivesse em uma alta montanha e nós estivéssemos no pé dessa montanha. E a gente olha ao redor e fala: Deus, eu não consigo ver nada, mas Deus lá de cima, Ele vê tudo. Aqui as coisas se abalam, aqui as coisas se estremecem, aqui as coisas mudam, se transformam, mas o nosso Deus não muda. Aquilo que Ele predeterminou irá acontecer. E a Bíblia fala que os seus filhos, os seus eleitos, aqueles que são deles, esses serão preservados. Por um curto tempo, por toda a eternidade. E Abacuque então recebe a resposta de Deus. Bom, como eu disse para vocês, a crise do profeta passou? Pelo contrário, só aumentou. E aí vem o segundo dilema do profeta, que está do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1. Abacuque, depois dessa resposta, ele pergunta: como um Deus santo pode usar uma nação ainda mais ímpia para punir o seu povo? A resposta de Deus gerou crise no profeta. Não respondeu, pelo contrário, ele ficou em crise mais ainda e falou: meu Deus, o Senhor vai usar uma nação 10 vezes mais ímpia para punir o seu povo? Como isso? Como que o Senhor vai fazer uso do mal para punir o seu próprio povo? Você já passou por crise assim? De olhar ao redor e falar: meu Deus, como o Senhor pode estar no controle de tudo isso? E Abacuque, ele faz essa pergunta para Deus. Antes disso, vamos ler aqui o texto. Diz assim, Abacuque, versículo 12, capítulo 1. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina.
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso te devora, aquele que é mais justo do que ele? Mais uma vez o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque agora ele entra com uma crise com Deus. Ele fica numa situação difícil aqui. Em vez de receber uma resposta boa, agradável, gostosa de ouvir, Deus faz Abacuque ver mais mal ainda. Por causa disso, o profeta acredita que chegou a hora de defender a Deus, de dar uma boa aula de teologia para Deus. Abacuque agora se preocupa não somente com o povo, mas se preocupa com a reputação de Deus. E ele tenta defender a Deus, e essa palavra defesa de Deus é aquilo que nós conhecemos como teodiceia, onde muitas pessoas e teólogos ao longo da história tentaram trazer respostas para o problema do mal, tentando preservar a soberania de Deus. Mas nós veremos aqui que nem Deus quis se defender, mas Abacuque faz isso. Em outras palavras, ele realiza aqui uma teodiceia, uma defesa da pessoa de Deus, defendendo o caráter de Deus. E aí no versículo 12 ele diz assim: Senhor, tu és santo, o Senhor é tão puro de olhos, diz o versículo 13, que o Senhor não pode ver o mal. Deus era desde a eternidade, diz Abacuque. Deus estabelecera o seu propósito. Como Deus em sua eternidade elege a nação de Israel, e agora fala em tons de esmagar a nação e aniquilar a nação. Abacuque fala: Senhor, tu és eterno, o Senhor sabe de todas as coisas, e tudo na história está de acordo com a tua soberana vontade. Mas, Senhor, eu não entendo como isso se encaixa com a tua eternidade, o teu plano de trazer o teu povo à ruína. O povo que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo vai passar agora por violência e por desespero e sofrimento. E o versículo 13, esse que nós acabamos de ler: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, é um dos versículos centrais da profecia de Abacuque, porque é uma declaração clássica dentro do problema do mal. Qual que é a crise muitas vezes sobre o mal? Nós não conseguimos entender como um Deus santo, bom, todo-poderoso permite o mal. Não é isso no nosso dia a dia o que acontece? Como que um Deus poderoso, santo, 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 ele permite o mal no mundo que ele criou? Abacuque faz isso. Como que um Deus que nem pode contemplar o mal com seus próprios olhos, ele levanta uma nação, e o texto fala: eu estou levantando os caldeus, uma nação ímpia, violenta. E talvez você vai passar por essa crise se ainda não passou. Quando Deus queira que isso não aconteça, não é o nosso desejo. A gente não quer passar pelo mal. Mas quando assaltarem a sua casa, você vai blasfemar contra Deus? Quando cedo ou mais tarde, como nós vemos aqui no boletim da igreja, mais de 5 pessoas com câncer. Quando você talvez, pela soberania de Deus, receber um diagnóstico na frente do médico dizendo: olha, você tem um câncer, eu te dou 2 anos de vida. Ali você vai blasfemar contra o Senhor? Ou quando você receber a notícia que o carro zero que você comprou, trabalhou 10 anos para conseguir aquele carro, foi roubado. O que você vai fazer? Deixar de ir na igreja, deixar de ler a Bíblia, como muitos fazem? Se voltam contra Deus e falam: Deus, como o Senhor permite uma coisa dessa? Nunca mais vou te servir. Ou talvez você já viu história de pessoas, aqui até mesmo no nosso meio, mulheres que esperavam anos para engravidar. Engravidou, o que aconteceu? Perde o filho. E aí? O que vai acontecer nessas horas? Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua atitude para com Deus, para com a reputação de Deus, para com o testemunho de Deus? Você vai dizer para os seus vizinhos que você abandonou o Senhor e disse: olha, por causa disso eu não sirvo mais ao meu Deus? Ou você vai seguir em frente e dizer: eu sei que o meu Deus vive, está no controle de todas as coisas, e eu sei que todas as coisas que acontecem na vida dos filhos de Deus, elas cooperam, contribuem para o bem.
Por mais que eu não entenda, e realmente eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, eu não tenho explicação humana para te dar, mas eu adoro a Deus, porque eu sei que Ele sabe. Ele sabe, eu não sei, por isso eu descanso. Por isso eu descanso, porque o meu Deus é soberano, Ele tem o controle sobre tudo. O Senhor é a minha força, o soberano. Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar acima disso, junto com Ele. E Abacuque, ele enfrenta isso, ele fala: Senhor, Tu és santo, Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Em certo sentido, Deus, Ele vê o mal. Deus, Ele vê, gente, tudo que acontece. Deus viu os jovens que morreram naquela balada. Deus viu as 220 mil pessoas que morreram naquele tsunami. Deus viu milhões e milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Deus viu pessoas que morrem no trânsito. Deus vê crianças que são abusadas. Deus, Ele vê tudo isso. E por mais que a gente não entenda, isso está no controle de Deus. Isso deve, por certo momento, gerar crise na gente, mas como, Deus? Mas Ele está. E o profeta: Deus, mas Tu és santo. Como, Deus, Tu permites uma coisa dessa sendo santo? Abacuque questiona o Senhor. Ele fala: Tu és tão puro, Senhor. Deus, Ele vê o mal, Ele vê tudo o que acontece. A sua onisciência se estende a todos os assuntos concernentes à sua criação. Nada foge do controle de Deus, é isso que Abacuque está falando. Ele, porém, nunca olha com o intuito de desculpar ou tolerar o mal. Hoje, né, a gente não vai ver a resposta completa, e Abacuque não dá uma resposta completa sobre o problema do mal, mas ele traz algumas respostas para a gente. E nós veremos semana que vem a resposta disso. Se Deus vê, se é Deus santo, e se Ele permite, o porquê faz? Será que todo pecado, toda injustiça, toda miséria, toda imoralidade que acontece no nosso país, todo roubo, políticos que roubam dinheiro que deveria sustentar pessoas pobres, Deus, Ele vê tudo isso? E será que Deus, Ele vai fazer justiça com essas pessoas? É isso que nós veremos semana que vem, no capítulo 2 do profeta Abacuque. Mas eu queria terminar com o versículo 1 do capítulo 2, e olha só a atitude de Abacuque diante da sua segunda crise, diante do seu segundo dilema. Ele diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque fala: eu vou subir na torre de vigia, eu vou me colocar sobre a minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que faz um vigia, gente? O que ele faz? Um guarda, um porteiro, ele fica atento. Abacuque, ele fala: eu subirei na fortaleza e eu vigiarei e eu esperarei no Senhor pela resposta que Ele me dará. Eu ficarei seguro, protegido em minha fortaleza. Eu subirei ali e aguardarei e ficarei de olhos abertos para ver o que Deus me responderá sobre a minha angústia, sobre a minha crise, sobre a minha necessidade. Ele aguarda por algo, ele aguarda por uma resposta, ele espera que Deus responda a sua queixa. E aqui está a aplicação para a nossa vida. No dilema, na dor, na enfermidade, corra para a torre de vigia. Corra para a fortaleza da oração e se coloque ali no seu quarto e fala: Senhor, eu esperarei, eu confiarei e eu oro para que o Senhor me dê uma resposta, porque eu espero uma resposta de Deus e eu sei que ela virá, e eu ficarei atento pela resposta do Senhor, vigiando. Não é aquela nossa oração que a gente ora, mas um segundo depois a gente já duvida, não é assim? A gente ora e fala: será que Deus vai cumprir mesmo? Abacuque não fez isso. Abacuque orou e falou: eu vou me colocar na torre de vigia e eu vou esperar, porque eu sei, eu confio, eu creio que o meu Deus vai responder, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e tudo está no controle dEle. Mesmo quando toda uma nação abandonou ao Senhor, Abacuque se levanta e diz: eu creio que o meu Deus é soberano, e por isso eu busco respostas nele, só nele, primeiramente nele. E é isso que você deve fazer no meio da crise, do sofrimento e da dor.
3 aplicações para nós aqui. Primeiro, Deus não é o autor do mal, mas em determinadas situações Ele faz uso do mal, sem contudo ser o seu autor. Seu fim é sempre produzir o bem em seus filhos. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E Deus, Ele muitas vezes faz uso até mesmo do mal dos outros, sem contudo tirar a responsabilidade deles daquilo que eles fazem. Como por exemplo, Jesus falou assim: porque o Filho do Homem está sendo traído conforme está determinado. Mas Ele diz assim: ai daquele pelo qual o Filho do Homem está sendo traído. Ou seja, Ele faz uso do mal para cumprir os seus propósitos e os seus decretos, mas Ele não deixa de punir aquele que o comete a maldade. Um exemplo muito interessante, muito maravilhoso, é a vida de José do Egito. No final da sua vida, diante de tudo aquilo que aconteceu com ele, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, quase foi morto, ficou preso durante longos anos, foi maltratado, mentiram ao seu respeito, foi zombado, humilhado, as pessoas se voltaram contra ele, tinham inveja dele. Isso é mal ou não é? Quem aqui ia se alegrar de ficar preso? No final da sua vida, ele não entendia. Você acha que José entendia porque ele estava sendo preso, porque ele foi vendido como escravo, ficou distante da sua família? Você acha que de início José entendeu? De jeito nenhum. Mas no final da sua vida, como governador do Egito, quando ele vê os seus irmãos em sua frente pedindo ajuda para ele, ele diz essa palavra: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José reconheceu: Deus usou o mal de vocês para produzir um bem ainda maior, a preservação da vida de vocês. Ele não entendia no começo, mas no final ele glorificou a Deus. Segunda lição: nem sempre entenderemos as tragédias e males em nossas vidas. Os males virão, se prepare, gente, se prepare, a dor virá, a gente tem que tremer com esse dia, né? Mas o que não pode apagar em nós é o zelo pela santidade de Deus, mais do que o zelo pelo nosso próprio bem-estar. Foi isso que Abacuque fez. Abacuque, nenhuma hora ele falou: mas Senhor, e a minha casa, Senhor, e os meus filhos, Senhor, e o meu carro, Senhor, e a minha carroça, Senhor, e os meus tesouros. Ele falou isso. Ele falou: mas Deus, e a tua santidade, como que fica? Mas Deus, e o Senhor, e a tua reputação entre as nações, quando as outras nações souberem que Deus, a nação escolhida de Deus, está sendo acabada, destruída por uma nação imoral? E a tua reputação, Senhor, e a tua santidade? Olha só, ele se preocupa mais com a reputação de Deus, com o testemunho de Deus, do que a dele, do que o seu próprio bem-estar. Por isso, quando a dor vier, gente, se lembre disso: Deus me deu um desejo maior, que para que o médico, para que o bandido, para que o juiz reconheça que o Senhor está na minha vida. Talvez eu não leve essa causa, talvez eu perca o julgamento, talvez eu não recupere o meu carro, talvez eu não seja curado do meu câncer, mas que as pessoas reconheçam que o Senhor é Deus. É esse desejo que tem que estar no nosso coração, e a gente precisa orar por isso. E a terceira coisa: diante da crise, suba na fortaleza da oração e espere na torre da vigia da paciência. Deus parece tardar, mas não falha. Suba na torre da vigia e aguarde em oração com paciência. Deus parece tardar, mas não falha. O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu quando eu gritei por socorro. Você crê nisso? Baixe sua cabeça então, vamos orar? Senhor, estamos aqui diante de Abacuque, esse livro tão especial, tão pertinente, tão atual, que fala sobre a violência, a maldade, a imoralidade, a crueldade. E ó Deus, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti e pedir ao Senhor, ó Deus, que pela Tua graça, que pela Tua misericórdia,
a palavra de hoje seja guardada em nosso coração. Que Abacuque, Senhor, aquilo que ele disse possa ser uma verdade das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, na crise buscar o Senhor em oração, depender de Ti, nos colocar diante do Senhor, ouvir a Tua voz e nunca, Senhor, nunca abandonar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, o mundo se abala, as coisas mudam, podemos perder as nossas casas, podemos perder os nossos filhos, podemos perder, ó Deus, o nosso cônjuge, mas Deus, o Senhor permanece inabalável. O Teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. E é isso que nós aprendemos, ó Deus, com Abacuque. Por isso, Deus, gera fé no nosso coração, para que mesmo na dor, na doença, na morte, na tristeza, quando as crises, as tragédias baterem em nossa porta, nós não vamos entender, mas que possamos, ó Deus, descansar no Senhor e na Tua soberania. Ó Deus, prepara o coração de cada mulher aqui, prepara o coração de cada homem, para que no dia da adversidade, os nossos lábios se abram em louvor ao Teu nome. É a nossa oração, ó Deus, para que em todo momento louvemos ao Senhor, dobremos os nossos joelhos e reconheçamos: o Senhor é soberano, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar acima de tudo isso. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, Te exaltamos, colocamos tudo isso diante do Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.